Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe essa lindeza aqui para mostrar para vocês como é que eu faço a escolha de cada um dos apliques que eu vou utilizar nos meus laços e quais são os acabamentos que eu dou em cada uma das minhas peças. Então eu te convido a continuar assistindo esse vídeo e vir conferir tudo junto comigo. Bom, gente, e esse aqui foi o lacinho que eu separei para mostrar para vocês como é que eu faço a escolha de cada um dos apliques que eu utilizo nos meus laços e após feito isso, como é que eu faço a composição de um todo. Esse lacinho aqui meu já está pronto, eu já deixei ele prontinho para mostrar para vocês, é um laço amora franzido. Eu fiz aqui com uma pontinha dupla. Coloquei aqui também um lacinho lateral para ele ficar mais fofinho ainda. E aqui na parte de trás eu já finalizei com a minha etiqueta. E agora o primeiro passo é a gente observar quais são as cores que a gente utilizou no nosso laço. Aqui no meu laço eu utilizei cores e tons de cor de rosa. Feito essa análise, eu selecionei aqui alguns apliques que eu acredito que tem tudo a ver com esse laço que eu fiz. Feito essa seleção, eu venho com um por um e coloco em cima do meu laço para ver se aquilo ali está combinando e se está legal. Eu vou começar aqui mostrando para vocês esse aplique aqui de sereia. Vou posicionar aqui em cima do meu laço e eu vou falar para vocês que eu estou apaixonada por essa composição. Porque, na minha opinião, eu estou mostrando aqui para vocês a forma como eu faço, tá, gente? Mas isso não é uma regra. Então, aqui, para mim, isso aqui ficou perfeito, porque quando eu olho para o meu laço, o meu aplique, ele está em evidência e o meu laço também está em evidência. As duas coisas não estão brigando e as cores não estão se chocando. Então, está exatamente perfeito para a composição que eu gosto de fazer nos meus laços. Eu não gosto que o aplique ele fique brigando com o meu laço. Os dois eles têm que se unir e fazer uma composição perfeita. Agora, eu vou vir com um aplique aqui super diferente, que é um abacaxi, e vou colocar aqui no meu laço. Eu quero que vocês observem bem esse abacaxi, porque eu coloquei apenas um detalhe aqui cor-de-rosa, que combine com o laço, porém, eu amei a composição desse laço com esse aplique. Esse aplique aqui, ele não está brigando com as cores do meu laço. Eu olho para o meu laço e eu consigo observar todas as cores, todos os tons de fita que eu utilizei, e quando eu olho para o meu aplique, eu consigo ver que ele se encaixa também nesse laço. E aqui é uma composição super diferente, porque um laço cor-de-rosa com um aplique amarelo. Então vocês conseguem ver que mesmo tendo cores diferentes, eles se completam, vocês conseguem ter essa mesma visão que eu? Então eu acho que combina sim. Agora eu vou vir aqui com a minha moranguinho. Se você ainda não viu, aqui no canal eu já ensinei como que eu faço o passo a passo da moranguinho. Foi o primeiro vídeo aqui postado, então depois que você terminar de assistir esse vídeo, já vai lá conferir para vocês aprenderem a fazer esse aplique da moranguinho. Vou posicionar a moranguinho aqui em cima do meu laço e aqui eu tenho uma ressalva muito importante para conversar com vocês. Vocês conseguem ver que o detalhe aqui do meu laço de fundo e o cabelo da minha boneca são da mesma cor? Quando isso acontece, eu não utilizo de forma alguma um aplique assim com um laço desse jeito. Por quê? Aqui o cabelinho da minha moranguinho, ele ficou totalmente apagado. Eu não consigo dar evidência pro tanto que tá bonito esse aplique, pro tanto de detalhes que tem nos cabelinhos dessa boneca, porque a cor de fita embaixo é a mesma cor do cabelinho. Então, caso eu tivesse colocado um outro tom de cor de rosa aqui dentro, eu sim usaria esse aplique nesse laço. Porém, da forma como ele está aqui, eu não usaria porque não realça a beleza do nosso aplique e também
tira um pouco, ofusca bastante as cores dos nossos laços, porque quando a gente olha, parece que é uma coisa só. Então, esse aplique da Moranguinho eu não utilizaria para esse laço. Quero mostrar aqui para vocês também agora a girafinha. Eu quero que vocês observem que a girafa ela tem a mesma cor do abacaxi. O abacaxi ficou perfeito nesse laço. Já a girafa, eu acho que nesse laço ele ficou um pouco nada a ver assim, ele não tá encaixando, ela não tá combinando com o meu laço. Então, eu acho sim que ela tem um tamanho bom, ideal para esse laço aqui, porém, eu acredito que ela não combinou tanto quanto eu achei que combinaria quando eu a selecionei. Então, eu não usaria para esse laço. Vou pegar aqui também esse aplique aqui de flamingo, vou posicionar ele aqui para mostrar para vocês uma coisa. Esse aplique, ele é super pequenininho, esse flamingo, porém, como eu coloquei essas perninhas aqui no meu flamingo, ele dá uma sensação de amplitude para o aplique. Então, por mais que essa parte aqui do aplique seja pequenininha, eu utilizaria sim esse aplique nesse laço, porque eu consigo ter essa sensação de que o aplique é maior. E também, por conta dessas flores que eu coloquei e essas folhinhas como detalhe no aplique, ele encaixou com as cores que eu utilizei nas minhas fitas. Então, eu achei que ficou super fofo, que ficou super lindo e eu utilizaria sim. E para vocês verem também que esse aqui é um aplique pequeno e que a gente consegue encaixar ele em um laço grande. Agora, eu vou pegar aqui esses apliques aqui que eu estou mostrando aqui para vocês e eu queria fazer uma observação. Esse aplique de flamingo, por mais que ele seja pequenininho, eu falei para vocês que a gente consegue ter uma sensação de amplitude. Já esses 6 apliques aqui que eu selecionei, a gente não consegue ter essa sensação. Então, por mais que eles combinem com o laço, eu não utilizaria nenhum desses nesse laço. Por quê? Vou mostrar para vocês. Eu acho que fica muito pobre, fica empobrecido, porque quando você olha para o laço, fica aqui uma coisa no meio pequenininha. Então, eu não usaria, ó. Vou colocar um por um para vocês verem como que fica. E esse aplique de cupcake e o de donut, eu não usaria de forma alguma nesse laço aqui, por quê? Porque eu acredito que como aqui eu tenho os granulados coloridos, ele tá um pouco brigando com as cores do meu laço, porque aqui tem muita informação, você olha e você se perde no tanto de informação, no tanto de cor que você tem aqui nos granulados. Como eu utilizei já 3 tons diferentes de cor de rosa, eu não utilizaria esses apliques por eles terem muitas cores. Vou colocar aqui também para vocês verem, ó, como que fica fofinho esse de sorvete, mas é o mesmo caso aqui, ele ficou um aplique pequenininho e a mesma coisa com o ursinho. Então, eu utilizaria eles caso alguma mamãe me pedisse um aplique mais leve, porque às vezes pode acontecer de uma mãe querer um aplique pequeno e um laço grande. Aí você faz conforme a necessidade daquela mãe. Porque o laço por si só, ele já tem um peso. E quando a gente coloca o aplique, ele fica um pouquinho mais pesado sim. Então é legal vocês terem essas opções caso a mamãe peça. E agora, para finalizar, eu tenho aqui esse aplique de coroa, que para ser sincera é o aplique que eu vou utilizar nesse laço, porque eu achei que ficou a composição perfeita de uma princesa. Gente, olha isso aqui, que coisa mais preciosa. Eu achei que casou muito bem, porque aqui nessa fita pespontada eu tenho esses tons de dourado, então utilizando o dourado aqui, nada tá brigando, ele se encaixa, ele meio que casou perfeitamente com o laço. Então eu vou separar aqui todos esses apliques que eu tinha mostrado para vocês e a gente vai ficar apenas com esse de coroa. Vocês conseguiram entender como é que eu faço essa escolha? É por tentativa e erro mesmo, você tem que pegar os apliques, colocar em cima e ter um critério na hora de escolher.
O meu é mais pela cor da fita e eu só não gosto que as cores fiquem brigando entre elas. Então aqui pra mim, olha, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês esse aplique, pra vocês verem que é um aplique super simples de fazer. Ele é bem básico, porém ele tem aqui umas pedrarias que deu todo o tchan do aplique e que casou perfeitamente com o nosso laço. Eu vou vir aqui agora com a minha Tec Bond, vou colar o meu aplique aqui. Eu uso a Tec Bond para colar os meus apliques nos laços. Venho aqui no meio da minha coroa e agora eu posiciono aqui no meio e só dou uma apertadinha para ter certeza que isso aqui aderiu na minha fita. Agora que eu já colei o meu aplique aqui no meu laço, eu gosto de vir brincando com as opções que eu tenho. Eu vou vir aqui e vou enfeitar as duas beiradinhas aqui dos meus lacinhos laterais. Com o que? Eu tenho algumas opções, por exemplo, um coraçãozinho eu poderia vir. Aqui eu tenho vários tipos de flores, corações maiores, lacinhos. Então aqui, ó, todos os restinhos de massa que vai sobrando aqui no ateliê, eu vou fazendo miniaturas. Por exemplo, se eu tivesse escolhido o abacaxi, eu poderia fazer um abacaxi em miniatura e colocar dos ladinhos, colocar aqui na ponta. Então eu gosto muito de miniatura para brincar nos meus laços. Aqui eu vou utilizar as florzinhas, eu vou utilizar essas florzinhas aqui de um tom de cor de rosa mais claro, porque aqui o nosso miolo é um tom mais escuro, então eu vou vir com a minha Tec Bond novamente, vou colocar um pinguinho aqui na parte de trás da minha flor, vou vir aqui e vou colocar aqui do lado. Essa parte de detalhes dos laços é muito pessoal, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Aí vai do que você quer entregar para sua cliente, vai do que você gosta de vender e do que as pessoas gostam de comprar de você. Aqui no ateliê, os meus laços eles são reconhecidos de fato por eu utilizar bastante detalhes e usar os apliques em biscuit, e vou utilizar a mesma rosinha que eu utilizei ali nas laterais para colocar aqui na pontinha do meu laço. Venho aqui, eu já deixo essas miniaturas todas prontas para quando eu venho aqui fazendo a finalização dos laços já esteja tudo prontinho. Coloquei aqui e ainda não satisfeita, eu vou vir com pedrarias, essas pedrarias douradas, as mesmas que eu utilizei aqui para colocar na coroa, e vou colocar aqui nesse meinho aqui da pontinha cor-de-rosa. Vou colocar 3 pedrinhas. Não vou colocar muito para ficar bem delicadinho mesmo. Então eu venho aqui, coloco aqui as pedrinhas na minha bancada. Venho com esse lápis aqui de pega e strass e agora eu vou pegar um palito de dente, vou vir com a Tec Bond, colocar um pinguinho de Tec Bond aqui na pontinha do meu palito e vou vir aqui, ó, e vou colocar 3 pinguinhos. Gente, é pouquinho mesmo. Vocês já viram que eu utilizo bastante a Tec Bond aqui no ateliê. Já mostrei em outros vídeos para vocês colocando pedraria, mas assim, vocês têm que ser criteriosos nessa parte porque de fato é só um pinguinho. Se vocês exagerarem, as pedrinhas elas acabam ficando brancas depois que elas colam. E aí fica feio, não fica legal. Então eu venho aqui, ó, e coloco as minhas 3 pedrinhas e agora eu vou deixar uns minutinhos secando ali sem mexer com elas e eu já volto com você. E agora que já tá tudo seco, tudo no seu devido lugar, eu queria mostrar para vocês como que ficou a composição final do nosso laço. Ó, eu vou dar um zoom bem de pertinho aqui para vocês verem como que ficou as nossas pedrinhas. Quero que vocês se atentem aqui onde a gente usou a Tec Bond, que não tem nadinha de cola vazando, cola em excesso, muito menos onde a gente colocou as pedrinhas. Se você for utilizar a Tec Bond, assim como eu, você tem que se atentar a isso, porque a Tec Bond ela mancha a fita.
e fica super feio se ficar cola em excesso vazando dos nossos pingentinhos aqui. Aqui eu quero que vocês se atentem que a gente utilizou apenas 3 strass e 3 florzinhas e a gente já conseguiu dar outra cara para o nosso laço, e é isso que eu gosto de fazer aqui no ateliê. Eu gosto de pegar uma peça que eu acho que ela já está linda, mas que está simples, e dar o meu toquinho nela. E é assim que eu faço as composições dos meus laços aqui no ateliê. Ficou super fofo, ficou super lindo e ficou super valorizado. É um trabalho super diferente, um trabalho que não é fácil de se encontrar em qualquer lugar que você for. Então eu tenho certeza que se você fizer laços com composições assim, as suas clientes vão amar e vocês vão vender bastante. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado das dicas de hoje e esse foi o vídeo. Eu te espero no próximo vídeo aqui do canal e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações para o YouTube te enviar os meus vídeos todos os dias às 6 horas da tarde. Então é isso, um grande beijo para todos vocês e tchau!